Você já deve ter escutado a expressão Fulano só escuta o que quer, ou ainda, Beltrano só vê o que quer ver. Você sabia que essas expressões podem ter base científica? E mais, elas podem ajudar na compreensão das alucinações auditivas? Nesse vídeo, eu falarei sobre um experimento que utilizou condicionamento pavloviano para explicar as alucinações auditivas. A alucinação é uma percepção sem estímulo. Muitos pensam que a percepção é um processo passivo. Porém, além da informação captada pela entrada sensorial, a percepção também depende das nossas expectativas, das nossas convicções. Quando há uma crença muito forte, ou seja, uma convicção muito intensa, somada às entradas sensoriais, ele tenderá a sofrer alucinações. Nesse experimento, os pesquisadores eles tentaram associar visão com som. Eles apresentavam um tabuleiro de xadrez na tela de um computador que piscava ali por alguns segundos. Enquanto o tabuleiro de xadrez era apresentado, um som numa determinada frequência também era apresentado. E diversas vezes nenhum som, apenas o tabuleiro de xadrez. Qual que era a resposta que os participantes deveriam dar? Quando eles escutassem um som, eles deveriam apertar um botão dizendo se estavam ou não escutando aquele som. Além de apertar o botão, eles deveriam demonstrar a convicção de que estavam escutando aquele som. Como é que eles fizeram isso? Eles tinham que apertar o botão por mais tempo se eles estivessem certos de que estavam escutando o som. Então foram selecionados 4 grupos. Um grupo de indivíduos sem nenhum transtorno psiquiátrico, sem histórico de psicose. Um grupo com alucinações auditivas com diagnóstico de psicose. Um outro grupo que tinha alucinações auditivas, mas não tinham diagnóstico de psicose. E um grupo só com psicose, mas que não tinham alucinações auditivas. Os participantes responderam o jogo dentro de uma máquina de ressonância magnética para que os pesquisadores também pudessem estudar os padrões de ativação cerebral durante a realização da tarefa. O que foi considerado como alucinação auditiva nesse estudo? Todas as vezes que se apertava o botão, mas não tinha o som, isso era considerado uma resposta de alucinação auditiva. Os resultados desse estudo são bem interessantes. Todos os indivíduos apresentaram respostas de apertar o botão depois que aconteceu o condicionamento audição e visão. Porém, os 2 grupos que apresentavam alucinações auditivas apresentaram uma crença ou uma convicção muito mais intensa do que os outros 2 grupos que não apresentavam alucinações auditivas. Por outro lado, ao longo do jogo, conforme o som era deixado de ser apresentado, o grupo de indivíduos saudáveis e também o grupo de indivíduos que tinha apenas alucinação auditiva, mas não tinha psicose, esses 2 grupos tenderam a atualizar a sua resposta, diminuindo a sua convicção e algumas vezes até deixando de apertar o botão quando o som não era emitido. Já os 2 grupos que apresentam psicose, esses tiveram uma dificuldade muito intensa em atualizar a sua crença, ou seja, flexibilizar o comportamento conforme as mudanças ambientais. Os resultados da ressonância magnética demonstraram que nos 2 grupos que apresentam alucinações auditivas, houve uma maior ativação do córtex auditivo secundário
e também uma dificuldade na ativação do córtex cingulado anterior, que é uma região associada à resolução de conflitos. Nos grupos com psicose, ou seja, os grupos que não fizeram a atualização dos estímulos ao longo do experimento, houve uma menor ativação tanto do hipocampo quanto do cerebelo. O hipocampo, ele parece participar da contextualização, né? Ele guia as nossas memórias para o comportamento atual, e o cerebelo também parece participar do processo de atualização das informações. Obviamente que estudos com amostras maiores devem ser realizados e também os pesquisadores pretendem utilizar inteligência artificial para entender melhor quando é que uma alucinação auditiva está mais relacionada com o desenvolvimento da psicose e, portanto, uma intervenção talvez precoce possa ser estabelecida, promovendo a prevenção da doença mental nessa população. Vale lembrar que a terapia cognitiva comportamental é uma abordagem psicológica que justamente está pautada na flexibilização de nossas crenças, justamente por meio do questionamento socrático, por meio de todas as técnicas de reestruturação cognitiva, o indivíduo aprende a encontrar diversas alternativas para a interpretação da realidade, e, portanto, a sua percepção de mundo também é modificada. Também é sempre bom lembrar de um conceito grego muito importante, conhecido como epoké, né, que é a suspensão de juízos, em que você simplesmente educa a sua mente para não deixar as suas expectativas e as suas crenças predominarem a sua percepção, deixando então a sua percepção o mais neutra possível para captar as informações do mundo objetivo. É triste, porque também estamos vivendo uma época cultural onde o subjetivismo está falando bastante alto, né? Então eis aqui uma reflexão para que todos possamos desenvolver uma educação mental, e muitas vezes essa educação implica em superar barreiras até mesmo sócio-históricas. Um grande abraço para vocês e até a próxima.